Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre clima e tempo lá na página 26, tá? Do livro 2. Então vamos lá. Condições atmosféricas. Considere que alguns amigos vão visitar no mês de julho a cidade em que você mora. Eles perguntam se nesse período costuma chover bastante e se a temperatura normalmente é próxima de 0 graus Celsius. O fato de esperarmos que chova em determinados meses ou que as temperaturas sejam mais baixas é porque percebemos que o tempo atmosférico segue um padrão, repetindo-se a cada ano. O tempo atmosférico se refere à condição da atmosfera e aos fenômenos que acontecem nela em um determinado lugar e em um momento específico. O clima refere-se ao padrão de longo prazo das condições atmosféricas de determinada região em período prolongado, geralmente de anos. Essas condições são obtidas a partir de informações coletadas em diferentes estações meteorológicas e possibilitam estabelecer zonas climáticas distintas no planeta. Ao descrever o clima de uma região, leva-se em consideração a temperatura média, a precipitação, o vento, a umidade e a pressão. Nós vamos grifar esses dois tópicos aqui, ó. O clima atmosférico, o tempo atmosférico e o clima, tá bom? Então ficará desse jeito aqui. Agora lá na página 27, climograma. A temperatura e a precipitação são dois fatores importantes para caracterizar o clima de uma região. Por meio de um climograma, é possível expressar a temperatura média e a quantidade de precipitação em determinado local para cada mês do ano. O climograma acima é da região de Manaus. Nele, é possível verificar que a região apresenta uma temperatura média que varia pouco ao longo do ano, sendo que a média anual é de 27,4 graus Celsius, indicada acima no gráfico. Verifica-se também uma redução no regime de chuvas no período entre os meses de junho e outubro, sendo que o volume anual de chuvas é, em média, 2.141 milímetros. Então, olha só, nós vamos ter, né, um grande período chuvoso, né, com o clima mais úmido. Depois nós vamos ter o período da seca, de junho até outubro. Quando chega em outubro, começa a crescer novamente para voltar ao período chuvoso, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre latitude. A luz do Sol que atinge cada região do planeta está diretamente relacionada à sua temperatura. A quantidade de luz solar que cada região do planeta recebe depende da latitude, do horário do dia e da estação do ano. Os raios solares que atingem a Terra são parte absorvidos e parte refletidos. A atmosfera e a superfície do planeta apresentam uma atuação importante na recepção da radiação solar e nas trocas de calor na superfície do planeta e entre o planeta e o espaço. Os raios solares que atingem o planeta não são igualmente distribuídos pela superfície. A região da linha do Equador recebe diretamente os raios solares. Com isso, o ar, o solo e os oceanos naquela região recebem maior quantidade de raios solares. Então, olha só, aqui nós vamos ter o planeta Terra. Então, a linha do Equador, ela está na região central do nosso planeta. Então, a região que mais recebe radiação solar, tá? Então, aqui nessa região nós teremos temperaturas mais elevadas, tá? Já nas regiões acima dela, principalmente aqui, nós teremos pouca radiação solar, onde nós temos, né, a formação das calotas polares na região sul e na região norte. O livro cortou aqui, mas nós já temos noção disso. Então, abaixo da linha, né, nessa região, vamos pensar assim, antes dos polos, intermediária à linha do Equador,
nós vamos ter temperaturas, uma recepção de luz solar diferente, tá? Se aqui eu tenho 100%, aqui eu posso ter 98, 80, 70, vai diminuindo gradualmente, beleza? Agora nós vamos lá na página 28. Na altitude. Altitude é um fator que influencia as características climáticas de uma localidade. Regiões próximas e na mesma latitude, mas com altitudes diferentes, podem apresentar climas muito diferentes. Quanto maior a altitude da região, menor será a camada de ar resistente acima da superfície e, consequentemente, menor será a pressão atmosférica local. Então, quanto mais eu subo, maior vai ser a minha camada de ar. Porém, a minha pressão vai ser menor. Meninas, falei trocado aqui. Menor, né? Quanto mais eu vou subindo, menor é a quantidade de ar que eu vou ter sobre a minha cabeça e menor também vai ser a pressão. Vamos comparar aqui. Vamos pensar que é o João e o José. O José está aqui embaixo. Então, olha só, a quantidade de ar, representando aqui em azul, tá? Que eu tenho sobre ele, tá? Agora aqui em cima, o João, ele tem uma menor quantidade de ar sobre ele e eu tenho também uma menor pressão atmosférica, ok? Agora no finalzinho. Vamos grifar aqui também, ó, em altitudes elevadas, tá? Essa parte e a parte da pressão. Vamos deixar dessa forma aqui. Agora vamos lá para o finalzinho. A temperatura do ar também varia com a altitude, principalmente em regiões localizadas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Quanto maior a altitude, há a tendência de menor ser a temperatura do ar. Como a temperatura do ar influencia as características climáticas da região, ela pode contribuir para que regiões próximas tenham climas distintos. Esse é um dos fatores que explica por que, mesmo estando praticamente à mesma latitude, o clima de Campos do Jordão e de Santos, no estado de São Paulo, apresentam características distintas, como mostrado nas imagens da próxima página. Aí nós vamos ter uma imagem de Santos, uma imagem de Campos do Jordão, e nós vamos ter o climograma das duas regiões. Em Santos, eu vou ter uma maior altitude, tá? E nós vamos ter maior pluviosidade também. Agora vamos ler um pouquinho sobre o que eles me falam aqui, sobre os dois climogramas. Note que a cidade de Campos do Jordão encontra-se a uma altitude maior que a cidade de Santos. Campos do Jordão está a 1.615 metros de altitude e Santos a 8 metros. Ela representa a temperatura média, Campos do Jordão, tá? 13,6 e pluviosidade anual média de 1.797. Pluviosidade é a quantidade de chuva na região durante o ano, tá bom? Já Santos apresenta a temperatura média de 21,8 e a pluviosidade anual de 2.496, valores maiores que os de Campos do Jordão. Então, elas vão, apesar de elas estarem no mesmo estado, elas vão ter altitudes diferentes, temperaturas diferentes e uma pluviosidade anual também um pouco diferente. Bom? Aí nós vamos fazer a parada obrigatória das páginas 30 e 31 e na terça-feira nós continuamos na página 32, ok?